Boa noite, pessoal. Muito bom. Quem é o pessoal do Rio aí? Então tá a galerinha do Rio aí, né? Muito bom. Quando a gente está longe de casa, é ainda mais importante a gente encontrar vínculos, né? Encontrar pessoas com quem a gente se identifica. Quando a gente chegou terça-feira aqui no aeroporto, primeira vez que a gente está vindo aqui ao Canadá para visitar o Jaime e a Luísa, e a gente chegou e saiu um pouquinho antes deles chegarem. E a gente ficou ali naquele aeroporto e falou, não conhecemos ninguém, não sabemos de nada, então nós estamos vendo. Na hora que a gente viu o Jaime, não, agora está tranquilo, chegamos em casa. E assim, é bom poder estar aqui tão longe de casa, mas podendo falar a nossa língua, podendo, mais importante do que até falar essa língua que é o português, a gente poder falar essa língua, que é a língua da palavra. E a gente poder estar em casa, não só porque somos brasileiros, mas porque nós somos irmãos em Cristo. E isso, participar da ceia hoje com vocês, é muito especial para a gente. E eu queria também poder compartilhar um pouquinho com vocês. Eu trago o abraço lá da minha comunidade, Comunidade Presbiteriana Libertas, fica ali em Copacabana, bem pertinho ali de Ipanema, e há pouco tempo atrás eles estavam reunidos lá, também meu irmão é pastor também junto comigo. Revi aqui a Juliana, cadê a Juliana, está aí? Acho que ela saiu. Foi na aula. Juliana, há 30 anos eu não vi a Juliana, desde a época que meu pai era pastor em Uberlândia. Eu me lembro dela quando eu era criança e pude rever aqui. Então, realmente, hoje é um dia especial aqui para a gente poder estar revendo pessoas tão amigas e queridas. A minha proposta hoje, aqui com vocês, é compartilhar, estudar junto com vocês por alguns minutos um texto da Bíblia, e eu vou falar um pouquinho sobre a questão do desânimo. Acho que já está ali, né? Deixa eu ver se funciona aqui. Opa, ótimo. A questão do desânimo, mas não necessariamente o desânimo que nós enfrentamos no dia a dia, profissionalmente falando, na família, enfim, vivendo nessa vida que muitas vezes impõe a gente um sentimento mais pessimista. Mas eu queria falar sobre uma resposta ao desânimo na jornada da fé, na caminhada cristã. Porque muitas vezes a gente é tentado a desistir dessa caminhada. Porque a caminhada da fé, a jornada cristã, é uma maratona, é uma corrida de longa distância. E exige muita perseverança, muita dedicação. É uma corrida de fé. E sendo uma corrida de fé, muitas vezes a gente não vê o resultado visível. A gente não tem a satisfação aqui, agora. A gente muitas vezes precisa plantar para colher muito tempo depois. E isso tudo produz, muitas vezes, em nós o desânimo. A convivência, muitas vezes, entre irmãos se torna difícil. A convivência na igreja, as pressões do mundo ao nosso redor, tudo isso faz da jornada da fé, a vida cristã, um processo em que a gente é tentado a desistir. O livro de Hebreus, por exemplo, foi escrito pensando nessa temática, na temática de animar as pessoas a continuarem firmes até o final da sua caminhada. E eu queria hoje tratar desse tema com vocês. Eu pensei numa passagem bíblica que eu queria compartilhar para animar vocês. Essa poderia ser classificada, usando uma linguagem bem do Novo Testamento, como uma palavra de exortação, ou seja, um encorajamento que eu queria dar para vocês, no sentido de continuar, de perseverar, de não desanimar na caminhada da fé, na caminhada cristã, tá bom? O nosso texto hoje é o texto de Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Então, se você tem aí uma Bíblia, você pode acompanhar, senão eu também vou colocar a passagem aqui na tela. Antes, deixa eu apenas trazer para você alguma informação sobre o contexto, sobre onde que esse texto que nós vamos ler
ele surge. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu é a mais pessoal de todas as cartas de Paulo. É pessoal porque ele vivia um drama muito particular em relação a essa igreja, que foi sem dúvida alguma a igreja que mais deu trabalho a ele, uma igreja que se tornou uma igreja problemática por muitas questões doutrinárias, comportamentais, litúrgicas, enfim, essa igreja, embora fosse uma igreja de muito valor, ela foi uma igreja também que trouxe muitos problemas. E Paulo, como um pai, ele não fugiu da briga, ele não fugiu da luta, e ele se dedicou com afinco a essa igreja. Muitos ali questionavam a autoridade de Paulo. Diziam, você não tem moral para poder nos ensinar, quem era você? Você foi um perseguidor da igreja, ou talvez questionando que ele era de fato um apóstolo legítimo. Enfim, Paulo escreve essa carta, a primeira carta ele escreve para corrigir os problemas, e essa segunda carta ele escreve abrindo o seu coração e falando da sua autoridade como apóstolo, mas ele não fala de uma forma dominadora, ele não usa a sua retórica, o seu carisma, ele não usa o seu conhecimento para fazer isso, ele baseia a sua autoridade em outros valores, em outros princípios, e ele escreve essa carta então, abrindo o seu coração, e nessa passagem especial que nós vamos ver, a gente encontra uma declaração apaixonada de Paulo, mostrando as razões pelas quais ele não desistia da sua caminhada. Como ele insistia em continuar acreditando naquilo que ele acreditava e nas coisas que ele tinha dito para essa igreja. Então eu queria ler com vocês essa declaração, esse abrir do coração do apóstolo Paulo, e que a gente pudesse se apropriar das palavras dele, que as palavras dele pudessem ser as nossas palavras, diante das dificuldades do caminho, diante dos questionamentos, da falta de credibilidade que muitas vezes nos cerca, que a gente pudesse pegar essas palavras e tomar essas palavras para a gente, tá bom? Então vamos dar uma olhada, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Vamos fazer mais uma oração pedindo que Deus possa tornar essas palavras claras
para o nosso coração e para a nossa mente. Senhor, Pai querido, nós agora estamos aqui com a Tua palavra aberta e lida diante de nós, e nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, Pai, tirando os véus que muitas vezes nos encobrem a verdade. Pedimos que o Senhor faça isso hoje, aqui, e que essa palavra possa alcançar não apenas os nossos olhos, mas também o nosso coração, a nossa mente, produzindo transformação na nossa vida, trazendo ânimo, encorajamento para a caminhada cristã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos me desculpem aqui a minha tosse. Acho que o clima seco de... Tem uma água aqui, não tem? Aqui. O clima seco aqui está me prejudicando um pouquinho. Mas vamos lá. Essa é uma passagem, gente, que ela está dentro de um contexto maior, que é a carta que nós falamos, do apóstolo Paulo, mas também dentro de um contexto específico aqui, do texto que nós lemos, no capítulo 3, que é o capítulo imediatamente anterior. Você vai perceber que o que Paulo está falando, ele está, na verdade, construindo uma argumentação, e o contexto é o contexto do véu de Moisés, do ministério de Moisés. Eu não sei se você já ouviu falar do véu de Moisés. Não é o véu da noiva, é o véu de Moisés. E essa história é muito interessante porque Paulo relembra para aqueles cristãos de Corinto uma situação que tinha acontecido muito tempo antes, na história de Israel, quando Moisés estava com aquele povo que havia saído do Egito como escravo, rumo à sua liberdade, rumo à terra prometida. E Moisés então havia recebido as leis de Deus ali no Monte Sinai. E o texto lá em Êxodo, capítulo 34, diz que quando Moisés recebeu essas leis e veio para o povo, o rosto dele brilhava, o rosto dele resplandecia, porque ele tinha ficado face a face com Deus. E aí é muito interessante a história, porque os hebreus ficaram com medo daquilo, achando que aquilo ali, que história é essa, que face é essa, brilhando desse jeito. Moisés então coloca um véu na sua face. E todas as vezes que Moisés falava com Deus face a face, o rosto brilhava, ele saía da presença de Deus. E o texto de Êxodo diz que ele colocava aquele véu para que aquela imagem não assustasse muito o povo. E é interessante o que Paulo menciona no capítulo 3 sobre esse véu de Moisés. Porque Paulo traz uma informação, ele faz uma leitura que lá no livro de Êxodo a gente não tem. É uma informação privilegiada. Porque Paulo vai dizer aí, veja só, no capítulo 3, no versículo 13, o que Paulo fala sobre Moisés, que ele colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Isso é interessante, porque o que Paulo está dizendo é que esse ministério de Moisés, que sem dúvida foi o ministério redentor, salvador, com uma importância vital na história bíblica e na história de Israel, apesar de tudo isso, ele era um ministério desvanecente. O que ele está dizendo aqui? É que Moisés colocava aquele véu e Moisés sabia que o seu rosto já não estava brilhando mais. Mas quando os israelitas olhavam para Moisés e viam que ele estava com o véu, supunham que o rosto dele estava o quê? Brilhando. Então é por isso que ele estava com o véu. Só que Moisés sabia. Imagino que Moisés, quando ele chegava na sua tenda, e ele, cansado de falar ao povo, usando aquele véu, ele chegava lá e ele tirava aquele véu e ele olhava no espelho. Ele sabia que ele não estava brilhando mais.
Ele sabia que aquela glória era a glória do monte, mas ali aquela glória não tinha permanecido. E Paulo então diz que esse resplendor desvanecia-se. E Paulo então está dizendo, olha, o nosso ministério, o meu ministério como apóstolo, o meu ministério em Cristo, não é um ministério desvanecente. É muito interessante a gente pensar nisso, a partir da nova visão que Paulo vai colocar aqui sobre essa questão do véu. Porque, acompanha comigo, a gente pode dizer aqui que véu, gente, no caso de Paulo, que ele está levantando a história de Moisés, é tudo aquilo que é usado como uma máscara para encobrir a nossa verdadeira identidade, criando uma falsa impressão de glória. Muitas vezes nós somos como Moisés. Você e eu sabemos quem nós somos, as nossas falhas. Sabemos que muitas vezes a gente não tem aquela glória que as pessoas acham que a gente tem. Muitas vezes, eu confesso para vocês, eu me sinto uma farsa. E no final eu vou colocar aqui um vídeo que fala sobre essa questão, uma poesia muito bonita sobre isso. Quero terminar hoje falando sobre isso. Mas a verdade é que eu tenho visto no meu trabalho pastoral muitas vezes isso acontecer. O universo religioso, o universo da igreja, muitas vezes se torna um lugar de tentação, onde a gente é levado a colocar véus, máscaras. E de repente, se a gente está com um livro de um escritor famoso embaixo do braço, as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, esse cara está brilhando. Mas você sabe que não é um livro embaixo do braço que faz você brilhar. Aquele livro ele se transforma num véu. Muitas vezes a gente, aparentemente, através de uma atividade que nós desempenhamos na igreja, ou através de uma amizade, de um contato, de alguma coisa que nós realizamos, muitas vezes a gente pode usar algo que é para o serviço do Senhor, numa espécie de véu, que encobre, na verdade, aquilo que nós somos, lá no fundo, quando ninguém está olhando. E o que Paulo vai colocar aqui é que o ministério cristão, aquilo que nós somos em Cristo, gente, não pode conviver com esses véus, com essas máscaras. Ele vai dizer, olha só, ainda no capítulo 3, que Cristo é maior do que Moisés, e ele usa duas frases aí interessantes. É somente em Cristo que ele, o véu, está falando do véu, é removido. Em Cristo, a gente precisa tirar o véu. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E Paulo está falando aqui do véu, porque o véu não apenas impede que as pessoas vejam quem nós somos, porque ele encobre as pessoas de nós, mas o véu também impede que nós vejamos. Então o véu ele ataca dos dois lados. Ele tanto impede o outro de me ver, como ele me impede de ver o outro. E Paulo está dizendo que muitos judeus da sua época eram como Moisés. Porque ele dizendo o seguinte, olha, quando o evangelho é apresentado, parece que eles estão usando aquele véu. E por causa daquele véu, eles não conseguem ver. O mesmo véu de Moisés. E aí então, quando alguém se converte ao Senhor, é como se esse véu que encobria a verdade sobre quem nós somos e sobre quem Deus é, fosse retirado. Ele está dizendo que a sua autoridade como apóstolo não estava então num falso véu. Ele não precisava usar um véu para mostrar para as pessoas, olha, porque eu estou usando aqui uma toga com uma estola, ou porque eu estou usando um paletó com uma gravata, então eu tenho uma minha autoridade de apóstolo. Se você entrasse no gabinete pastoral de Paulo, você não ia encontrar ali os seus diplomas, os seus certificados, os seus doutorados ou PhDs, ele não ia apresentar isso. O seu certificado era diferente. Nessa carta ele vai falar que os seus certificados são as suas cicatrizes, as marcas que ele trazia da sua fidelidade a Cristo. A autoridade dele não estava num falso véu. E o ministério cristão não precisa e nem pode permitir o uso dos véus. Esses véus que encobrem.
Paulo, pelo contrário, então, vai usar uma segunda imagem. Ele, no capítulo 3, constrói a fonte histórica do seu argumento com o véu, e aí no capítulo 4 ele oferece a imagem que representa a vida cristã. E veja só que ele vai falar, nesse texto que nós lemos, o principal versículo, versículo 7, ele vai falar do tesouro em vaso de barro. Ele vai dizer, olha, a vida cristã, gente, é como um tesouro em vasos de barro. Não é como um sujeito que coloca um véu para passar uma falsa imagem de glória. A imagem do tesouro em vaso de barro é muito interessante, porque fala de algo muito precioso, o tesouro ali, guardado em algo que é frágil demais, que é o vaso de barro. Então, essa imagem é interessante, você imaginar algo que é extremamente precioso, guardado em algo que é frágil demais. E você fala, poxa, mas que perigo. A vida cristã é perigosa. E aí a pergunta é, qual é esse tesouro? E o que é esse vaso de barro? A gente pode então identificar pelo texto, muito claramente, a gente vai falar sobre isso, que o tesouro, gente, é o Evangelho de Cristo. O tesouro é o próprio Cristo. E o vaso de barro é a nossa fraca natureza humana. Paulo está dizendo, olha, o ministério cristão, então, é assim. É algo extremamente valioso, que é o Evangelho de Cristo, que está dentro de algo extremamente frágil, que é a nossa débil natureza humana. E aí, então, ele apresenta nesse texto duas posturas para a gente enfrentar os nossos tempos de desânimo, para a gente enfrentar as situações difíceis que a vida nos apresenta, principalmente na carreira cristã, em relação a essa questão do tesouro e do vaso de barro. Muitas das nossas crises acontecem na vida cristã justamente porque a gente não tem essa compreensão de que a jornada cristã, a vida cristã, é tesouro em vaso de barro. Hoje, talvez seja muito melhor e mais atraente a gente pensar na importância e no valor do vaso e não do tesouro. Porque a gente vive numa cultura onde o que parece é mais importante do que aquilo que se é. A gente diria que o evangelho do vaso é o evangelho do véu, onde aquilo que está por fora é mais importante do que aquilo que está por dentro, que é o tesouro. A gente vive então, e eu fico imaginando que se eu chegasse lá em casa no dia do Natal e eu apresentasse para as minhas filhas um presentão, e eu fizesse uma embalagem enorme desse tamanho, embrulhasse ela com um papel muito bonito, e aí eu colocasse uma fita muito bonita ali, um envelope, um pacotão bonito, só que dentro desse pacotão eu colocasse, sei lá, uma bola de gude, ou então eu colocasse ali uma coisa insignificante, coisinha qualquer. E aí no outro envelope eu colocasse um pacotinho pequenininho, embrulhasse ali num papel de jornal, só que aí eu colocasse um iPhone ali. E aí eu estou colocando um iPhone da última geração embrulhado num envelope de papel de papel de jornal ali. E aí eu dissesse para elas, olha, está aqui os dois presentes, qual dos dois vocês querem? É óbvio que ela ia querer o pacotão, não tenha dúvida. Porque a nossa sociedade é assim, gente. O que está por fora é mais importante do que o que está por dentro. A gente é levado a valorizar as aparências, a performance, o desempenho. Mas Paulo está querendo falar aqui que mais importante do que o vaso é o tesouro. Não é o vaso que valoriza o tesouro, é o tesouro que valoriza o vaso. E muitas vezes a gente desanima na jornada, porque a gente começa a não valorizar bem essa dinâmica, de ver que o mais importante é esse tesouro. E veja, ele usa aqui
tesouro no singular, em vasos de barro, no plural. Isso quer dizer que nós temos um único tesouro, mas nós temos vários tipos de vaso. O tesouro é um, aqui no Brasil, na África, na Índia, aonde for, só existe um tesouro, porque só existe um evangelho. Mas os vasos são diferentes. Você tem vaso quadrado, você tem vaso redondo, você tem vaso achatado, você tem vaso alto, baixinho, você tem vaso pintado de todas as formas. Os vasos mudam, mas o tesouro é imutável. E aí Paulo está falando sobre essa dinâmica da vida cristã, e ele coloca aqui nesse texto duas atitudes que nós devemos ter, uma em relação ao tesouro e outra em relação ao entendimento do que é o vaso. Eu queria colocar essas duas atitudes porque elas representam duas posturas contra o desânimo na vida cristã. A primeira delas, gente, é a postura da integridade. Olha só o que ele diz aí no versículo 2. Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Lembrem-se da história do véu. Ele está nesse contexto. Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano. A gente pode até dizer, como de certa maneira Moisés usava, porque ele demonstrava uma glória que já não tinha. Nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Veja que ele está falando aqui, gente, de uma postura em relação ao tesouro, a esse evangelho de Cristo. E essa postura, gente, é a postura da integridade. Integridade vem de inteiro. Integridade significa você levar a sério o evangelho como ele é, no todo. Porque existe uma tentação muito forte que, no momento de desânimo, no momento em que nós começamos a ler o evangelho, a gente começa a ter a tentação de ser mais seletivo. Então a gente vai ler o evangelho, a gente olha, por exemplo, algumas passagens e fala, poxa, isso tocou meu coração, isso aqui é de Deus. E aí a gente olha aquilo ali, a gente chora, a gente se emociona, e fala, poxa, que evangelho maravilhoso. Aí a gente continua a ler. Só que aí, se a gente for levar a sério, gente, a gente vai olhar algumas coisas no evangelho de Cristo que vão ofender. E a gente vai passar batido, rápido. Não, peraí, isso aqui eu não quero muito. E aí a gente sofre e cai nessa tentação de não ser íntegro, ou seja, não ser inteiro em relação ao evangelho. Gente, o que Paulo está dizendo é que a gente precisa renunciar aos procedimentos, e veja que evangelho tem a ver não só com uma mensagem, com uma verdade, mas também com a vivência dessa mensagem e desse evangelho. Você pode ter o conceito, a verdade do evangelho clara na sua mente como um todo, mas a vivência não ser coerente com o evangelho. Isso é não ser íntegro. Então, integridade tem a ver com a mensagem e com a vivência. Por isso ele diz, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, e também não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ou seja, esse tesouro eu não posso tirar nada dele, e nem eu posso acrescentar nada a ele. Nem tirar e nem acrescentar. Muitas vezes a gente é tentado vivendo na cultura que nós vivemos, cercado pelas tentações que nós somos cercados, ou tirar alguma coisa desse evangelho, ou a colocar alguma coisa que não está lá. Por quê, gente? Porque o evangelho, ele tem uma mensagem muito clara. Eu queria rapidamente colocar então para vocês o que é esse evangelho, para que vocês entendam realmente o que eu estou falando. Em primeiro lugar, o evangelho apresenta uma notícia: Cristo e a sua cruz. E veja que eu não coloquei ali que o evangelho apresenta um conjunto de instruções. O evangelho é uma
notícia. A diferença do Evangelho, segundo o Tim Keller, passou lá em Nova York, ele diz que a diferença entre o Evangelho e a religião é justamente porque a religião é um conjunto de instruções que dizem para você, faça isso e você viverá. Faça isso e Deus vai te aceitar. E o Evangelho, ele diz, é uma notícia. Não algo que você precisa fazer, mas algo que já foi feito por você. Algo que Deus já fez por você. Então o Evangelho, ele não diz assim, faça isso e Deus vai te aceitar. Ele diz assim, Deus te aceita, Deus te aceitou na cruz por meio de Jesus. Portanto, vai lá e faça isso. É a diferença dos verbos. A religião diz, mude e venha. O Evangelho vai dizer, venha e mude. É diferente. É uma notícia. Imagina aí, nós estamos na época da Copa do Mundo, está todo mundo torcendo. Ontem a gente quase morreu do coração. E a gente está angustiado com o Brasil. Mas imagine que lá no dia 13 de julho, uma final, Brasil e Argentina, no Maracanã, o Brasil ganha nos pênaltis, no último pênalti. Você imagina o que é isso? Aí essa notícia vai correr o mundo, vai chegar aqui, vocês vão ver em tempo real. A pergunta que eu faço é o seguinte: na segunda-feira, dia 14, o que isso vai mudar na sua vida? Você vai ter um feriado aí por causa disso? Aqui no Canadá vai ter um feriado porque o Brasil ganhou a Copa? Lá no Brasil vai, mas aqui vai ter feriado? Você que está com um problema financeiro aí, no dia seguinte, vai estar resolvido porque o Brasil ganhou a Copa? A sua vida vai mudar em quê com essa notícia? Nada. O Evangelho não é assim. O Evangelho é uma notícia que muda a nossa vida, de uma vez por todas. Cristo e sua cruz é essa notícia. Mas o Evangelho, além de apresentar uma notícia, também propõe uma postura diante dessa notícia: arrependimento e fé. Jesus pregava o Evangelho do reino e ele dizia: arrependei-vos e creiam, e crede no Evangelho. Não dá para a gente ouvir essa notícia e ficar simplesmente como está. Essa notícia exige uma resposta, uma postura, arrependimento daquilo que nós somos, do nosso caminho, e não só arrependimento dos nossos pecados, mas arrependimento da nossa vã pretensão de achar que, porque nós somos bons, Deus vai nos aceitar por isso. Então é arrependimento não só dos pecados, mas das nossas justiças. Arrependimento profundo de quem nós somos. É muito comum a gente ver lá no Brasil celebridades que se arrependem e, sei lá, você tem uma garota lá que fez filme pornográfico, posou na Playboy, fez tudo que você pode imaginar na vida, e aí o sujeito chega para ela e pergunta assim: você agora virou crente, você se arrepende? Aí ela diz assim: não, de forma alguma, a vida é assim, eu faria tudo novamente. Mas como assim? Não se arrepende do que fez? Faria tudo de novo? Então o que o Evangelho mudou na sua vida? Então o Evangelho propõe essa postura, arrependimento e fé, e ele oferece também uma esperança, que é a esperança do perdão e da salvação que existe em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Ele muda radicalmente a nossa vida, porque ele muda radicalmente a nossa situação diante de Deus. Esse é o Evangelho, esse é o tesouro que a força de argumentação humana alguma pode promover, gente. Esse é o Evangelho. E, gente, esse Evangelho tem um lado ofensivo. E é por isso que a tentação, na hora do desânimo, de adaptar o Evangelho é muito grande. Por quê? Porque ele tem esse lado ofensivo. Que lado ofensivo é esse? Eu usei aqui, posso falar para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse Evangelho fala de pecado. Agora, venhamos e convenhamos, cai bem falar de pecado hoje? Não cai muito bem, né? Ele fala de arrependimento, também não cai muito bem. Ele fala, ao contrário do que muitos dizem hoje, de céu, mas também fala de inferno. Ele fala de perdão, mas ele também fala de juízo. E, gente,
Isso não é muito popular, mas o Evangelho fala sobre isso. O Evangelho fala sobre a ira de Deus. O Evangelho fala sobre a unicidade de Jesus, ou seja, que Jesus é o único caminho a Deus. E, gente, isso numa sociedade pluralista como a nossa, falar que Jesus é o único caminho é uma ofensa. O Evangelho, então, ele não é politicamente correto nesse sentido. Ele fala de uma morte expiatória, ou seja, de Jesus que morre em nosso lugar. Tudo isso, gente, é muito ofensivo. Tudo isso, gente, não é muito politicamente correto. E muitas vezes a gente desanima na caminhada porque o Evangelho ele é tão contra a cultura, ele é tão contra tudo que a gente tem ao nosso redor, que a gente às vezes é tentado, não, será que vale a pena realmente a gente nadar contra a correnteza? Será que realmente, às vezes, o Jaime estava me contando ali, pena que eu não vou poder esse ano ver, mas ele me falou que em outubro agora vai ter a maior subida de salmão da história de... O Jaime é meio exagerado, vocês sabem disso, né? Mas ele falou que vai ter uma mega subida de salmão ali no rio. Qual é o rio lá, ô Jaime? É um rio aí perto aí, que tem um... E às vezes eu fico me vendo, gente, como cristão, igual esse salmão. Você já tem que subir contra a corrente, você já tem que fazer um esforço danado para subir a correnteza, e mais, você tem um urso desse tamanho, de boca aberta, esperando você ali, meu amigo. Então você, além de subir a correnteza, você ainda tem um monte de urso esperando para te engolir vivo. Esse é o Evangelho. E eu pergunto, vale a pena? Muitas vezes a gente desanima. Muitas vezes a gente desanima de ter que continuar insistindo nessas coisas. E dizendo, não, o Evangelho é isso, gente. O Evangelho é o tesouro não é o vaso. Vale a pena acreditar nisso. É politicamente incorreto, mas vamos lá. Os desafios são diferentes, né? No Brasil eu saí de lá e está aquele fervilhão de Copa do Mundo, mas um pouco antes estava aquele movimento não vai ter Copa, e a manifestação, e é quebra-quebra na rua, Rio de Janeiro ali na Rio Branco, quase toda semana tem gente quebrando banco, quebrando tudo, né? Causas sociais. Aí a gente chega aqui no Canadá, a luta é outra. Não tem ninguém quebrando banco aqui, não tem ninguém fazendo manifestação, mas a luta é outra. A gente tem visto aí a questão, por exemplo, do avanço do movimento LGBT e outras coisas mais, o próprio estilo de vida canadense. E veja, os desafios são outros, só muda o endereço, mas diante do Evangelho, são muitos os desafios que nós temos e que nos levam a desanimar e a pensar, poxa, será que vale a pena subir essa correnteza e ainda tem um monte de urso querendo engolir a gente? Olha o que Paulo vai dizer. Ele diz, não desanimamos. E ele vai dizer no versículo 3, no versículo 4, mas se o nosso Evangelho está encoberto por esse véu, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se está tendo alguma coisa errada, se esse Evangelho não está fazendo sucesso, se a gente está tendo luta na igreja, se a gente enfrenta obstáculos, não vamos desanimar, porque na verdade não é o Evangelho que precisa mudar para se adaptar às pessoas, são as pessoas que precisam se adaptar para o Evangelho. Veja essa frase, o Evangelho não deve mudar por causa das pessoas, mas as pessoas é que precisam mudar por causa do Evangelho. Ou seja, ele não pode mudar simplesmente a mensagem, tem que ter uma integridade. Se o Evangelho está encoberto, não é culpa simplesmente do Evangelho, é porque existe toda uma estrutura nesse mundo que conspira contra o Evangelho, mas a gente não pode desistir nunca, porque o Evangelho é o poder de Deus e ele muda, sim, ele muda. Veja o que John Stott vai dizer sobre isso, sobre a questão do valor da integridade em relação à mensagem e à vivência. Olha o que ele vai dizer. John Stott diz o seguinte, a principal razão para toda traição ao verdadeiro Jesus é que nós ouvimos com exagerada deferência a moda contemporânea, ao invés de escutarmos a palavra de Deus. A busca por relevância torna-se tão impetuosa
que nós sentimos que temos que capitular diante dela, independente do custo. Estamos acostumados a esse tipo de pressão no mundo dos negócios, onde quem determina o produto da firma são os especialistas em marketing, ao descobrirem o que irá vender, o que o público irá comprar. Às vezes, parece que o mercado impõe suas regras também à igreja. Com toda prestatividade, nós cedemos ao espírito moderno, tornando-nos escravos da última moda e até mesmo idólatras, dispostos a sacrificar a verdade no altar da modernidade. Então, a busca por relevância acaba se degenerando, transformando-se em obsessão por popularidade. John Stott está falando aqui sobre essa tentação da gente pegar esse evangelho de Cristo e a gente fazer o seguinte: vamos botar um pouquinho mais de doce, ou então vamos tirar alguma coisa aqui que está meio azeda, vamos adocicar esse evangelho, vamos adulterar esse evangelho, vamos mudar para ele ficar mais politicamente correto. E Paulo vai dizer: olha, nós não podemos fazer isso. Nós não desanimamos com esse evangelho. Foi esse evangelho que nós recebemos, é ele que é o tesouro, ele não vai mudar. É esse o evangelho que nós temos. A igreja carrega esse evangelho como alguém que guarda um tesouro muito especial. Pode acontecer o que for do lado de fora com o vaso, mas esse evangelho, a gente vai guardar ele até o fim. Então, a primeira postura é a de integridade. Muitas vezes a gente desanima, porque a gente desanima da integridade. Mas a segunda postura, para terminar rapidamente, eu queria falar sobre o que ele também coloca aqui, que é... Vamos ver se passa ali. Isso. Segunda postura é o serviço sacrificial. Porque até aqui a gente falou do tesouro. Mas, gente, não podemos esquecer que esse tesouro está num vaso frágil demais, é de barro. Olha o que Paulo diz: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor. Beleza, nós pregamos a Jesus Cristo, precisamos ser íntegros, mas nós, como o quê? Escravos de vocês por causa de Jesus. E logo depois ele vai dizer uma coisa também muito interessante. Olha só aí, versículos 10 e 12. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Mataram o Mestre, mataram o nosso Salvador. O que vão fazer conosco? O mesmo. Vamos entrar em crise porque o mundo não nos aceita? Não. O mundo odiou o nosso Salvador, também nos odiará, é o que Jesus disse para os seus discípulos. No entanto, a postura, gente, não é a postura de quem condena o mundo, mas é a postura de quem se entrega em serviço sacrificial ao mundo. Porque uma coisa é você ir até o fim, íntegro, mas murmurando, lançando praga contra o mundo, dizendo: esse mundo não presta, esse mundo só tem urso, só tem lobo. O que Jesus fez é ali, na cruz, quando ele está sendo crucificado, ele olha para os seus algozes, e o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja que a postura de Jesus é ser morto pelo mundo, mas entregar ainda assim a sua vida ao mundo. Ele não deixa que a pressão do mundo tire dele a sua doçura, o seu amor, a sua disposição de servir. Sabe por quê, gente, que isso é tão importante? A gente pode dizer que é porque a verdade, sem o amor que serve, mata ao invés de salvar. A integridade por si só não é suficiente.
Tem muita gente que é íntegro, mas que quer trucidar o outro. A postura cristã nesse mundo é a postura de integridade, sim, mas também é a postura de serviço sacrificial, como Paulo está dizendo, em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Matem a gente, mas nós continuaremos dando flores para vocês. É a postura de quem é oprimido, mas não se deixa influenciar em amargura e em mágoa diante daqueles que o oprimem. E, gente, isso é difícil, não é? Quando Jesus disse, perdoem os seus inimigos, amem aqueles que os perseguem. Como é que isso funciona na vida cristã? Serviço sacrificial. Ele está dizendo, olha, para a gente não desanimar na caminhada, a gente não pode perder nunca de vista que, o mundo vai perseguir mesmo. 2, a gente não pode mudar a mensagem. Mas 3, a nossa postura é a de oferecer o nosso serviço, ainda que isso gere algum tipo de incômodo, sacrifício. Ainda assim, a gente não pode desistir de servir e de amar. Essas duas posturas, gente, são fundamentais. E eu quero colocar aqui para vocês apenas esse penúltimo slide, porque, veja só, integridade e serviço sacrificial. A integridade nos afasta do pecado. Ela nos mantém muito próximos de Cristo, a ponto da gente resistir então a essa tentação do pecado. Ela vai nos afastar do pecado. Como disse, acho que foi o Moody, escrevendo na capa da sua Bíblia, na contracapa, ele disse, ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. De fato, a integridade com esse livro vai nos afastar do pecado. Mas sabe o que acontece? O serviço sacrificial vai nos aproximar do pecador. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue acreditar simultaneamente nessas duas questões. Porque ou a gente se afasta do pecado e a gente, sem a atitude do serviço sacrificial, a gente acaba se afastando também do pecador. Ou a gente se aproxima demais do pecador e justamente porque não tem integridade, a gente acaba se aproximando também de quê? Do pecado. E Jesus é o exemplo perfeito, porque ele estava sempre rodeado de pecadores, mas ele se mantinha íntegro e afastado do pecado. O que se espera de nós, como cristãos, é isso: que a gente possa estar neste mundo, próximo do pecador, em compaixão, em serviço, mas ao mesmo tempo, próximo de Deus, e longe do pecado, com o coração íntegro e devotado ao Senhor. E nesse sentido, então, é que Paulo diz, e a gente termina, e veja só o depoimento dele, a declaração dele. Visto que temos esse ministério, é assim que ele começa o texto, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E ele diz, olha, de todos os lados, somos pressionados. Você se sente assim às vezes? Pressionado de todos os lados? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Às vezes quando a gente abre o jornal e a gente vê algumas coisas, algumas notícias, que a gente fica o quê? Perplexo. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas ainda assim não somos destruídos. Me lembro de um dos mártires da igreja, que não me lembro qual foi o nome, mas ele disse assim, o mundo pode nos matar, mas isso é o pior que eles podem fazer, o pior que eles podem fazer. E ele disse o seguinte: o mundo pode nos matar, mas jamais poderá nos fazer mal. Porque de fato a gente entende que esse tesouro, gente, é indestrutível. O vaso vai quebrar,
O vaso, quando leva uma pedrada, o que acontece com ele? Ele quebra. O vaso envelhece. Vaso cansa. Vaso desanima. Mas o tesouro é inviolável. Ele não muda nunca. E ele é o que dá segurança ao vaso. Então a gente sempre tem que se lembrar disso. Nas vezes em que você olhar para a sua vida e você perceber aquela incoerência da qual eu falei no início, nas vezes em que você se sentir vulnerável, nas vezes em que você se sentir, por exemplo, uma farsa, mas o que eu sou por dentro não é realmente aquilo que eu deveria ser. Existe uma diferença entre o que as pessoas veem em mim e aquilo que eu sei que eu sou, aquilo que eu me vejo. Eu queria ser diferente. Gente, são dilemas do vaso. O vaso, ele é frágil, ele quebra, mas o importante é o tesouro que ele carrega. Eu queria passar um vídeo para vocês, para a gente concluir, e aí depois eu vou passar aqui para o Jaime. Queria que você visse esse vídeo como uma mensagem, uma poesia, na verdade, que foi escrita pelo Bonhoeffer. Jaime já deve ter falado aí várias vezes com vocês sobre esse teólogo alemão que foi enforcado pelo regime nazista, justamente por participar de uma conspiração contra o Hitler. E esse teólogo, preso, escreveu essa poesia. E ele escreveu a partir justamente dessa questão que nós estamos falando, sobre essa inquietação que ele sentia em relação àquilo que as pessoas viam nele como um prisioneiro, que era um pastor, era um teólogo, e muitas vezes se mostrava seguro, firme, mas por dentro, muitas vezes ele sentia medo, ele se sentia só, ele se sentia até desesperado. Veja esse poema e veja principalmente como ele termina esse poema, porque ele expressa a nossa vida como cristãos nesse mundo. Por um lado, um vaso frágil, mas por outro, carregando um tesouro indestrutível. Então olha só, vamos dar uma olhada aqui para a gente terminar nesse poema do Bonhoeffer. Seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam, livre, amável e com clareza, como se fosse eu andar. Quem sou eu? Seguidamente dizem isso que eu falo de fortuna, impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer. Sou o mesmo que os outros dizem a meu respeito? Ou sou apenas o que sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente como um pássaro na gaiola, respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha, irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Ou sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas um hipócrita? E diante de mim mesmo um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim. Quem quer que eu seja? Ó Deus, Tu me conheces. Sou teu.
aquilo que olham em você, você sabe quando você entra na cabana e tira o véu, quem você é. A pergunta é: o que você vê? Você vê aquilo que simplesmente você é, ou você vê aquilo que o tesouro leva você a ser? Você é transformado por esse evangelho, por esse tesouro? Lembre-se, não desanime, porque a caminhada ainda não chegou ao final. Jaime falou sobre isso aqui há pouco, e é muito importante a gente ter essa certeza de que Deus nos aceita, nos acolhe, nos transforma, e Ele está fazendo isso num processo. Lembro daquela história do casal de missionários, que depois de 35, 40 anos de serviço, dedicado, sacrificial, no interior da África, resolveu pegar o navio e voltar para casa. Já estavam velhinhos, serviram a vida inteira no campo missionário, e eles falaram: olha, nós vamos voltar para casa. Chegou a hora da gente parar, se aposentar. Voltaram, e quando eles estavam ali no porto, na África, eles viram uma grande banda, repórteres. Descobriram então que o presidente dos Estados Unidos, não me lembro agora qual, essa é uma história real, estava voltando também naquele mesmo navio, voltando para a América. E ele tinha ido para uma temporada de caça, alguns dias caçando lá na África, e ele resolveu voltar. E aí eles falaram: poxa vida, o presidente está aqui, olha quanta festa, e nós aqui que passamos a nossa vida inteira dedicados ao Senhor, pregando o Evangelho, a gente não tem ninguém aí se importando com a gente. E eles voltaram então, muitos dias de caminhada, e aí eles imaginavam: olha, como será que a nossa igreja vai nos receber quando a gente chegar lá nos Estados Unidos? Quantos vão estar lá no porto, esperando a gente? E aí, quando o navio se aproximou do porto, depois de dias e dias de viagem, eles começaram a ouvir uma música, uma banda tocando, e aí eles olharam na janelinha assim, e viram que tinha muita gente, uma multidão. Eles até, poxa, será que isso aí tem alguém lá da igreja nessa multidão aí? O pessoal lá nos esperando, nos acolhendo. E aí, quando eles viram, o presidente desceu, em primeiro lugar, no navio, e havia faixas para o presidente, todo mundo aplaudindo, e aquela grande banda tocando para ele. E aí o presidente foi descendo, foi saindo, e todo mundo foi com ele. E aí depois desceu todo mundo, e quando eles desceram, já no final, aquele pessoal que desce na última classe do avião, sabe como? Primeiro sai a primeira classe, depois sai executivo, econômica plus, depois sai lá o pessoal lá do fim, do avião. E aí quando eles desceram, não tinha mais ninguém no porto. Ninguém. Desceram sozinhos, pegaram ali um ônibus, foram para sua casa. Tinha uma única pessoa esperando aquele casal. E aí aquele cara, o homem, o missionário, ficou com uma revolta, amargurado, indignado. Ele falou: depois de 35 anos servindo a Deus na África, não tinha uma pessoa para nos esperar. E ele então ficou muito bravo. E aí a mulher olhou o marido daquele jeito, ansioso, vermelho, e falou: meu filho, é o seguinte, sai um pouco, vai aí para um lugar mais tranquilo, vai orar, vai passar um tempo a sós com Deus aí, ver o que Deus vai te falar. E aí ele foi. Ele saiu, passou a manhã toda, a tarde toda orando, num lugar tranquilo. E aí quando ele voltou para casa, a esposa viu que ele estava alegre, confiante, com a cara feliz. E ele falou: poxa, Deus falou com você? Falou, Deus falou muito comigo. E aí ela falou: não, então o que Deus falou com você? Deus me falou apenas uma coisa, que a gente ainda não chegou em casa. E quando a gente chegar em casa, a gente pode esperar uma grande festa, porque vai ter uma grande festa preparada. Às vezes, gente, na nossa caminhada é assim. A gente se frustra, a gente desanima, porque a gente cria expectativas demais. E Paulo sabia disso. E ele diz: olha, não desanimamos. Integridade e serviço sacrificial é aquilo que Deus espera de nós nesse mundo. Deus não chamou ninguém para fazer sucesso nesse mundo.
Deus chamou a gente para ser fiel ao Evangelho e para servir a esse mundo em sacrifício. Para ser fiel e para amar. É isso que Deus chamou a gente para fazer. Então, não importa o quão difícil isso vai ser, subir a correnteza, faça isso, não desanime, continue em frente. Acreditando naquilo que você acreditou, aquilo que você acreditava, quando você talvez aqui na frente professou a sua fé, aquilo que você disse quando você foi mergulhado nas águas, aquilo que você acreditava, não desista disso, continue acreditando nessas mesmas coisas, porque você ainda não chegou em casa. Você vai chegar em casa. Quando você chegar em casa, você pode ter certeza que vai ter uma grande festa esperando por você e por mim também. Que Deus possa nos abençoar, tá bom? Vamos fazer uma oração aqui? Vamos terminar? Vamos ficar em pé, gente? Para terminar, queria orar por você que está, que talvez hoje chegou aqui com algum sentimento de desânimo, fraqueza, se sentindo derrotado, enfim. Quem sabe essa palavra de Paulo, de encorajamento, para dizer, não desanima não, continue em frente, foi boa para você, tocou no seu coração, te deu um gás aí para você voltar a vivenciar o Evangelho na sua plenitude. Então, se você, de fato, está nessa situação de ter que renovar o seu compromisso de integridade com o Evangelho, tanto na fé, na mensagem, como na vivência, ou de renovar o seu amor em serviço a esse mundo, quem sabe você pode vir aqui, a gente pode orar junto aqui na frente, terminando o nosso encontro hoje, tá bom? Pode vir que a gente faz uma oração aqui para terminar. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor e reconhecemos que viver a nossa fé nesse mundo não é nada fácil. São tantas as tentações, tantos os atalhos para a gente pegar o caminho mais fácil. E muitas vezes a gente cede a essas tentações, se torna insensível, Pai, um coração endurecido. Muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos, enxergamos, mas não vemos. E nós queremos pedir que o Senhor amoleça o nosso coração, que o Senhor possa hoje relembrar, Pai, lá no fundo do nosso coração, aquilo que nós somos, incoerentes, ambíguos, muitas vezes não vivemos o que pregamos, Pai, mas somos Teus. Para nós, Pai, nós não queremos que aquilo que o mundo vê em nós seja mais importante do que aquilo que o Senhor vê. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos uma vida dedicada ao Senhor, não nos esquecendo da nossa missão nesse mundo. Que a gente possa dizer como Paulo, não desanimamos, tendo recebido esse ministério pela Tua única e exclusiva graça e misericórdia, não desanimamos. Que o Senhor fortaleça cada coração aqui hoje. Se tem alguém, Pai, aqui hoje desanimado, pensando em desistir da fé, que o Senhor possa fortalecer, firmar os pés vacilantes, e que o Senhor nos permita, Pai, sair daqui hoje com o nosso coração ardendo de novo, renovados, acreditando realmente, Pai, que esse é o caminho da vida, o caminho da salvação. Embora o mundo ofereça tantas dificuldades para sermos cristãos de fato, tantas tentações, que a gente possa manter-se fiel ao Senhor e fiel à nossa missão nesse mundo. Abençoa, Pai. Aquece o nosso coração, Pai. Mantém o foco da nossa vida no Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.